Bom dia, meu nome é Gabriel, sou psicólogo. Eu estou aqui gravando esse vídeo a pedido do Gui para falar um pouco sobre o brinquedo, o brincar e a importância desses temas para o desenvolvimento humano e desenvolvimento infantil. A gente pode pensar esses temas a partir do conceito de brinquedo, em que o brinquedo ele é um instrumento, o objeto pelo qual o brincar vai se desenvolver. Ele é o suporte à brincadeira. E brincadeira, enquanto atividade importante, necessária, fundamental para o desenvolvimento da criança, já que é por meio dessa atividade que a criança vai experienciar o mundo, vai internalizar os objetos do mundo exterior, vai externalizar os objetos do seu mundo interior, vai vivenciar suas angústias, suas emoções, suas fantasias. A gente pode também pensar o brinquedo de duas formas, em duas categorias: o brinquedo estruturado e o brinquedo não estruturado. O brinquedo estruturado é aquele que é comprado, que é adquirido, em que já contém nele um conceito anterior, um modelo anterior de funcionamento. Enquanto o brinquedo não estruturado, ele é aquele que a criança ela própria elabora o seu conceito, elabora o seu modelo, a sua forma de funcionamento. Ambas têm uma importância muito grande, já que a partir do brinquedo estruturado a criança elabora regras, hierarquias, o funcionamento, enquanto o brinquedo não estruturado permite um pouco mais de liberdade, um processo criativo um pouco maior. A gente pode pensar também o brinquedo enquanto as suas características físicas. O tamanho do brinquedo ele é importante de ser pensado, principalmente quando ele é destinado a crianças pequenas. Tem-se uma recomendação de que o brinquedo tenha no mínimo o dobro do punho fechado da criança. É importante pensar também nas peças desse brinquedo, se esse brinquedo não se divide em peças menores. Essas peças menores podem conter ponta ou material um tanto cortante. É importante também pensar se ele não é tóxico, se ele é lavável, as cores desse objeto, desse brinquedo, né? Ele é importante também de ser pensado, sempre pensando em relação à criança e à finalidade a qual ele se destina. Também é muito importante que ele seja divertido, né? Como eu falei, é importante que ele seja pensado em relação à finalidade que ele vai ter e que, como o brincar ele é a atividade mais importante da criança ao longo do dia a dia, ao longo do seu cotidiano, é interessante, é necessário também que ele seja divertido, que ele seja rico, que ele seja reforçador. É muito importante também o brinquedo dentro de um processo psicoterapêutico, porque é a partir do brinquedo e do brincar que a gente consegue acessar a criança nos seus conteúdos interiores. A gente não consegue, por exemplo, imaginar um sistema de psicoterapia que seja a criança, que seja adotado da mesma forma, com as mesmas regras e procedimentos que seria com o adulto. É muito comum na clínica a gente ter questionamentos de pais que questionam mesmo o porquê deles estarem trazendo os filhos, e o terapeuta ele só brinca. Eles trazem os filhos para o terapeuta só brincar com a criança. Aí, claro, vai um desdobramento. É necessário que o terapeuta explique para esse pai, essa mãe, que a atividade mais necessária da criança é o brincar. E que é a partir do brincar que a gente então consegue acessar os conteúdos, consegue acessar aquilo que tem de mais interior, de mais importante na criança. É isso, pessoal. Espero que esse conteúdo seja útil. Um bom dia a todos. Fiquem bem. Olá pessoal, eu sou o Ian, sou psicólogo e mestrando em neurociências pela Universidade Federal de Santa Catarina. E eu vou falar um pouco então sobre a importância da brincadeira para o desenvolvimento. O ato de brincar ele acontece na sociedade humana como um todo. Então todo ser humano ele tem uma época
pelo menos em algum período da sua vida, ele vai apresentar esses comportamentos tidos como brincadeira. Isso independente de cultura, dentro de cada cultura pode variar o tipo de brincadeira e a finalidade que ela tem, mas isso ocorre em toda a espécie humana invariavelmente. Além disso, o brincar ele é apresentado então por outras espécies, obviamente com comportamentos diferentes, mas que a gente consegue entender sua função como uma brincadeira. Então isso faz com que a gente entenda que o ato de brincar faz parte de um processo evolutivo importante para o desenvolvimento de várias espécies, principalmente mamíferos. Então o que a gente pode compreender como brincar? A definição clássica vai entender que a brincadeira é um ato volitivo, então é um ato que tem que ser motivado, ele é um ato intrínseco de quem desenvolve, ele está sempre limitado dentro de um determinado espaço e um tempo. Então a brincadeira ela vai ocorrer em determinado ambiente por um determinado tempo, então não é algo que não tem um fim em si. E além disso, as brincadeiras elas possuem regras, então sejam regras criadas pela própria criança ou regras que já existiam que a criança adere. E a brincadeira ela é um objetivo em si, então não tem uma outra finalidade para a brincadeira imediatamente que não seja ela por si mesma. Então por que é importante brincar? As crianças elas têm a oportunidade de desenvolver certas habilidades, sejam habilidades sociais, habilidades emocionais, motoras ou cognitivas dentro da brincadeira. E como nesse momento da vida elas ainda não possuem suas capacidades plenamente desenvolvidas, a brincadeira propicia com que elas consigam então adquirir essas novas habilidades no ambiente controlado, no ambiente livre. Principalmente se a gente pensar numa perspectiva evolutiva, todas as brincadeiras ocorrem no momento onde há um baixo nível de estresse. Ou seja, não há perigos acontecendo na região onde se brinca. Então, a brincadeira tem esse papel muito importante de desenvolvimento de habilidades que não são necessariamente idênticas ao que a criança vai usar na vida adulta, porém já predispõe com que ela tenha uma facilidade maior em adquirir essas habilidades quando realmente for testado no ambiente em que essas habilidades são necessárias. Então, na sociedade atual, a gente tem também a mediação dessas brincadeiras através de brinquedos. Então, os brinquedos, na verdade, são objetos que permitem com que as crianças explorem essa brincadeira de maneiras distintas. Então, os brinquedos eles podem servir como objetos que medeiam a tarefas imaginativas, por exemplo. Então, você pode atribuir papéis a determinados brinquedos e interagir com eles como se eles fossem outras pessoas. A gente também tem brinquedos que servem como jogos, então tem regras estabelecidas em que o jogador ele precisa compreender essas regras, internalizar que existe uma mediação entre aquilo que ele quer, o objetivo final e as regras que intermediam isso. E além disso, os brinquedos eles também podem ser entendidos como objetos culturais. Então, todas as culturas vão ter diferentes objetos que são tidos como brinquedos. E além disso, o brincar e os brinquedos em si, eles refletem justamente elementos culturais em que eles são produzidos. Então, por exemplo, a gente tem bonecas Barbies com diversos tipos de roupas, de conteúdos diferentes. Então, a gente tem a Barbie motorista, a Barbie astronauta, enfim. Isso reflete justamente o momento histórico em que a sociedade está passando. Então, a brincadeira ela tem um papel em si muito importante, que é propiciar um desenvolvimento de determinadas características e habilidades num contexto livre de estressores, e o brinquedo em si propicia com que essa brincadeira possa ter diferentes características que ela não teria com a ausência desses objetos. E só lembrando que não precisa necessariamente um brinquedo ter um alto valor para que isso tenha um valor intrínseco na brincadeira. É mais o processo imaginativo ou os recursos que a criança tem em lidar com aquele objeto que vai ser o mais importante para a brincadeira. Então, é isso. Espero que tenha ajudado a elucidar o papel da brincadeira.